Você já parou para pensar que talvez tudo aquilo que te ensinaram sobre como ganhar dinheiro esteja errado? Trabalhar muito, guardar cada centavo, ter um bom emprego, estudar, ser promovido, esperar a aposentadoria. E mesmo fazendo tudo isso, por que você ainda está parado no mesmo lugar? Agora preste atenção. Trabalhar é a pior forma de ganhar dinheiro. Você trabalha para se sentir satisfeito. O dinheiro vem do serviço que você presta. Você pode ganhar dinheiro até enquanto dorme. Que antes que sua mente diga isso é impossível, eu afirmo. Isso é só seu paradigma tentando te manter onde você sempre esteve. Você já percebeu que às vezes seu corpo parece saber das coisas antes mesmo de você entender o que está acontecendo? Aquela sensação estranha no estômago, o aperto no peito, o cansaço que surge do nada. A maioria das pessoas simplesmente ignora isso ou acha que é normal. Mas o que poucos sabem é que o corpo está apenas refletindo o que acontece no nível mais profundo da mente. Veja, seu corpo não é quem você é. Ele é uma ferramenta, uma extensão. O que realmente comanda a sua vida é sua mente, mais especificamente, o que está no seu subconsciente. O corpo é movido por vibração, e a vibração é determinada pela ideia que você mantém com persistência no subconsciente. Quando você repete um pensamento, ele gera uma emoção. Essa emoção altera sua frequência, sua vibração, e essa vibração move seu corpo para a ação. É assim que você age. E é por isso que, mesmo quando quer mudar um hábito, não consegue, porque a vibração predominante ainda é a mesma. Quando alguém diz, estou me sentindo mal hoje, está expressando um desalinhamento entre o que quer conscientemente e o que domina sua mente subconsciente. E sabe qual é a parte mais impressionante? Você pode mudar isso. Pode mudar sua frequência, seu estado, sua energia. Mas isso exige treino. Eu mesmo precisei aprender na marra. Não foi lendo livros ou fazendo cursos, foi vivendo. No começo, quando eu ainda trabalhava no Corpo de Bombeiros em Toronto, me sentia frustrado, mesmo com um emprego estável. Algo dentro de mim dizia que havia mais, mas, ao mesmo tempo, sentia uma sensação constante de inadequação. Eu não sabia nomear, mas sentia. Só depois, estudando profundamente como a mente funciona, entendi que esse sentimento vinha de uma desconexão entre o que eu queria e o que acreditava merecer. Foi aí que entendi que o sentimento, aquilo que chamamos de estar bem ou estar mal, é só a forma como percebemos a vibração em que estamos. E essa vibração não vem do mundo externo. Ela é gerada pelo que acontece dentro da mente. Você pode estar num lugar tranquilo, sem barulho, sem pressão, sem ninguém cobrando nada, e ainda assim se sentir estressado. Por quê? Porque o caos está dentro de você. Seu corpo responde à imagem mental que você alimenta. E aqui está o grande segredo. Você escolhe a imagem que mantém em sua mente consciente. Você tem o poder de selecionar pensamentos. Quando escolhe um pensamento positivo e o repete com frequência, ele desce para o subconsciente. E é aí que a mágica começa. Porque nesse momento, sua vibração muda. E quando sua vibração muda, sua realidade externa também começa a mudar. Mas eu sei o que pode estar passando pela sua cabeça. Isso parece bonito, mas como aplico no dia a dia? A resposta é simples, mas requer disciplina. Comece prestando atenção em como você se sente durante o dia. Seu sentimento é um termômetro perfeito da sua vibração. Sempre que perceber que está se sentindo mal, pergunte-se: que ideia estou aceitando agora? Essa pergunta simples pode quebrar o ciclo automático da negatividade. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está indo para o trabalho e começa a pensar nas dívidas, nas contas, na instabilidade. Isso gera ansiedade. Ansiedade é uma vibração. E essa vibração vai afetar sua produtividade, postura, até sua respiração. Agora, se nesse momento você para conscientemente e repete uma afirmação como: eu estou no controle, sou capaz de gerar novas fontes de renda, o dinheiro vem até mim em harmonia com o bem maior de todos os envolvidos, e faz isso com emoção e intenção.
Sua vibração começa a subir, e quanto mais repete, mais condiciona seu subconsciente a aceitar essa nova ideia como verdade. Quando isso acontece, sua vibração se estabiliza nesse novo nível. E é aí que tudo começa a mudar ao seu redor. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. Muita gente tem medo de parecer ridícula fazendo isso. Eu sei, já fui assim. Eu dirigia pela cidade com um toca-fitas portátil no carro, ouvindo a mesma mensagem centenas de vezes. Repetia a mesma frase todos os dias. Lia o mesmo livro, Pense e Enriqueça, todas as manhãs. As pessoas riam de mim. Algumas diziam que eu estava ficando louco, mas eu sabia o que fazia, mesmo sem entender tudo na época. Hoje, olhando para trás, posso afirmar: foi a repetição dessas ideias, acompanhada de sentimento, que transformou minha vida. E o mais importante, essa capacidade não é só minha. Está disponível para qualquer pessoa, inclusive para você. A pergunta que fica é: você está disposto a sentir diferente para viver diferente? Ou vai continuar aceitando essa vibração negativa que só repete os mesmos resultados ano após ano? Você não está preso. Está apenas numa vibração que combina com as ideias que aceitou como verdade. Mude a ideia, mude a vibração. Mude a vibração, mude a ação. Mude a ação e tudo mudará, e a vida se transforma. É assim que tudo tem início e começa de dentro para fora. A maior parte do que você acredita sobre a vida, sobre dinheiro, sobre o que pode ou não fazer, nem foi você quem escolheu. Já parou para refletir sobre isso? Tudo isso foi inserido em você quando ainda não tinha capacidade de escolha. E isso muda completamente a forma como você entende a sua própria história. Quando você nasceu, ainda não tinha a habilidade de raciocinar logicamente, de criticar ou de decidir. Sua mente consciente ainda não estava desenvolvida. Era como um terreno aberto, totalmente fértil, onde qualquer ideia podia ser plantada. E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo ao seu redor entrou direto no seu subconsciente, sem filtros, sem questionamentos. Se as pessoas ao seu redor eram otimistas, confiantes, falavam sobre abundância e crescimento, é provável que você tenha herdado esse modo de pensar. Mas se, como aconteceu com a maioria, você cresceu em um ambiente onde se falava constantemente em escassez, dificuldade, crise, dívida, medo e frustração, então tudo isso virou parte de quem você é, mesmo que hoje diga que não acredita mais nisso. Veja, a criança pequena não escolhe suas crenças, ela absorve. Se ela vê os pais brigando por dinheiro todo mês, ela aprende que o dinheiro é uma fonte de sofrimento. Se ela escuta frases como "não podemos pagar isso", "isso não é para nós", "quem nasce pobre morre pobre", "dinheiro só vem com muito sacrifício", tudo isso vira uma programação que moldará suas ações por décadas. Eu cresci assim. Lembro que em casa, na época da depressão, o clima era sempre o mesmo: preocupação. Não havia dinheiro e havia até um certo orgulho em dizer que vivíamos com pouco. As pessoas se conformavam, como se a pobreza fosse uma virtude e desejar mais fosse sinal de ganância. E por muitos anos, mesmo sem perceber, aquilo me travava. Por mais que eu quisesse avançar, havia algo dentro de mim que sempre me puxava para trás. E é isso que a maioria das pessoas sente hoje. Elas querem mudar, prosperar, ter liberdade, mas não conseguem manter o ritmo. Começam um projeto com entusiasmo, mas logo voltam ao velho padrão. Fazem um curso, anotam tudo, dizem "agora vai", e no mês seguinte estão no mesmo lugar. Por quê? Porque ainda estão presas à programação que receberam na infância. É como tentar instalar um novo software num computador antigo e travado. Ele não aceita. A ideia nova entra, mas o sistema rejeita ou sabota. Esse sistema antigo é o que chamamos de paradigma, e ele não está ligado só ao dinheiro. Está em tudo. Em como você se vê, no que acha que merece, em como se relaciona, no quanto acredita que pode ser feliz. Tudo isso é fruto da sua programação mental. Quer uma prova? Observe crianças que crescem em ambientes bilíngues. Elas falam 2 línguas antes mesmo de aprender a escrever. Não porque escolheram, mas porque foram programadas assim.
O ambiente fez isso com elas. Da mesma forma, se você cresceu num ambiente onde todos diziam que ser rico é ruim ou dinheiro muda as pessoas, essa é a linguagem emocional que você aprendeu. E até hoje, mesmo sem perceber, você se sabota toda vez que chega perto de conquistar mais. E sabe o que é mais doloroso? Ver pessoas extremamente talentosas, inteligentes, cheias de potencial, vivendo muito abaixo do que poderiam alcançar. E não por falta de esforço, mas por estarem presas a ideias que nunca foram delas. Elas herdaram uma forma de pensar limitada e continuam repetindo isso como um disco arranhado, geração após geração. Pense comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, eu nunca fui bom com dinheiro, ou isso não é para mim? De onde você acha que isso vem? Ninguém nasce com essa crença, ela é absorvida. E o que é absorvido pode ser reprogramado. Claro que isso não acontece do dia para a noite. A programação original foi instalada ao longo de muitos anos, com repetição, emoção e convivência. Por isso, para mudar, você precisa aplicar o mesmo processo: repetição, emoção e convivência com novas ideias. Mas há algo ainda mais forte: a consciência. Só de você estar aqui ouvindo isso, questionando aquilo que sempre achou normal, você já está quebrando o padrão. Porque agora, talvez pela primeira vez, você perceba que não precisa mais aceitar certas ideias como verdades absolutas. Você pode escolher o que manter e o que descartar. Imagine o impacto que isso pode ter. Imagine olhar para sua conta bancária, sua carreira, seus relacionamentos e perceber que tudo isso pode ser mudado. Não pelas condições externas, mas pela forma como você pensa. Você não está condenado a repetir a história dos seus pais, nem das pessoas que te criaram. Você não precisa aceitar a herança emocional que te deram. Você pode escolher uma nova maneira de viver. Agora, seja honesto comigo. Quantas decisões da sua vida foram guiadas pelo medo? Quantas oportunidades você deixou passar porque uma voz dentro de você dizia, isso não é para você? Quantas vezes você se sabotou, mesmo tendo todas as ferramentas? E se eu te dissesse que essa voz nem é sua, que ela foi plantada aí quando você ainda nem sabia o que era o mundo? Pois é. E agora que você sabe disso, você tem uma escolha. Continuar vivendo a vida que os outros programaram para você, ou começar a construir, conscientemente, a sua própria verdade, porque o passado não precisa ser o seu destino, mas será, se você não mudar o que está programado dentro de você. Tudo começa por reconhecer que você foi programado. Só então é possível reprogramar. E quando isso acontece, tudo ao seu redor muda. Porque você muda, e o mundo responde à sua nova frequência. Essa é a verdadeira libertação. É o começo de uma nova vida. Uma vida escolhida por você. Durante muito tempo, eu acreditava que o segredo para ter uma vida melhor era trabalhar duro. Talvez você também tenha pensado assim. Afinal, foi isso que a maioria de nós aprendeu desde pequeno. Estude bastante, conquiste um bom emprego, se dedique com afinco, economize cada centavo e, um dia, quem sabe, terá uma vida tranquila. Mas deixe eu te contar algo que mudou completamente a minha visão da realidade. Trabalhar é a pior forma de ganhar dinheiro. Antes que você pense que estou exagerando ou que isso não faz sentido, pare e reflita no seguinte. Quantas pessoas você conhece que trabalham arduamente todos os dias, se entregam totalmente, dão o máximo de si, e mesmo assim vivem endividadas, estressadas, com medo de não conseguir pagar as contas no fim do mês? Agora pense no outro lado. Quantas pessoas você conhece que parecem não trabalhar tanto assim, mas vivem com liberdade, viajam quando querem, têm tempo para a família e não se preocupam se o mês vai fechar no azul? A diferença entre esses dois grupos não está no esforço físico, está na forma como essas pessoas entendem e usam o dinheiro. Você não ganha dinheiro pelo tempo que dedica, você ganha dinheiro pelo valor que entrega. E mais ainda, você ganha dinheiro pela forma como organiza sua vida financeira. Pessoas ricas não têm apenas uma fonte de renda. Elas criam sistemas, fontes que funcionam com ou sem a presença física delas. Elas compreendem o princípio mais poderoso do universo financeiro. É possível, sim,
ganhar dinheiro enquanto dorme. Mas para a maioria das pessoas, isso parece absurdo. Quando ouvem algo assim, a mente logo reage. Isso é impossível, isso é golpe, não é para mim. E aí está o ponto. Essas reações não são racionais. São respostas automáticas de um paradigma instalado há muito tempo, que até hoje determina como você reage a ideias que poderiam transformar sua vida. Lembro perfeitamente da primeira vez que me disseram que era possível transformar minha renda anual em uma renda mensal. Eu ri. Achei até ofensivo. Quem é essa pessoa para me dizer isso? Mal consigo pagar minhas contas e ele vem falar em ganhar 20, 30 mil reais por mês? Mas sabe o que doeu mesmo? Não foi a ideia em si. Foi o fato de eu não conseguir acreditar que aquilo era possível para mim. Eu não me via naquela posição. Isso me fez perceber que o problema não era o mundo, mas a imagem que eu tinha de mim mesmo. Mudar essa imagem foi um processo. Não aconteceu da noite para o dia, mas começou com uma decisão: parar de trabalhar apenas por dinheiro e começar a trabalhar por propósito. Passar a oferecer valor, a servir, a pensar em escala. Porque é isso que a maioria das pessoas não percebe. Quando você trabalha só por necessidade, seu foco é sobreviver. Mas quando trabalha com visão, você começa a construir. E isso envolve desenvolver habilidades, criar fontes alternativas de renda, aprender a investir, empreender e automatizar processos. Isso não significa que você precisa abandonar seu emprego. Significa que você precisa mudar a forma como enxerga a relação entre tempo e dinheiro. Você pode continuar trocando hora por dinheiro, ou pode construir algo que gere valor, mesmo quando você não estiver presente. Conheço pessoas que criaram cursos online, escreveram livros, desenvolveram produtos, investiram em negócios, compraram ativos que hoje rendem mais do que qualquer salário. Muitas delas começaram sem dinheiro, sem apoio, com medo. A única diferença? Elas decidiram não aceitar mais o antigo paradigma de que trabalhar muito é o único caminho. E sabe o que a ciência diz sobre isso? Pesquisas recentes publicadas no Journal of Economic Psychology mostram que o aumento de renda, quando acompanhado de maior autonomia sobre o próprio tempo, tem impacto direto na sensação de bem-estar e propósito. Ou seja, não é só sobre ganhar mais, é sobre como você ganha e o quanto controla isso. O problema é que muita gente está tão presa à necessidade de sobreviver que nem consegue parar para pensar em construir algo diferente. Elas dizem: quando eu tiver dinheiro, eu começo. Mas o caminho é o contrário. Você começa com o que tem, onde está, e vai aprendendo, vai expandindo, vai testando. Porque se esperar tudo estar perfeito para agir, nunca sairá do lugar. Eu mesmo não sabia o que estava fazendo quando comecei meu primeiro negócio. Era uma empresa de limpeza, nada glamouroso. Mas eu acreditei, me comprometi. E mesmo sem experiência, aquela empresa me rendeu mais de 500 mil reais no primeiro ano. E isso não foi sorte, foi decisão. Foi mudança de paradigma. Foi parar de pensar como empregado e começar a agir como alguém que pode criar. E se eu conseguir, qualquer um pode. Agora me diga, você está vivendo para pagar contas ou para construir liberdade? Você acorda todos os dias pensando em sobreviver ou em prosperar? Porque essa resposta vai mostrar exatamente para onde seu paradigma está te levando. E se quiser quebrar esse ciclo, aqui vai um desafio. Durante os próximos 7 dias, anote todas as formas pelas quais você poderia gerar valor no mundo sem estar fisicamente presente. Não importa se parecem ideias bobas. Anote todas. Depois escolha uma e comece a agir, mesmo que seja pequeno. Mesmo que ninguém acredite. Comece. Porque a única coisa que separa você da liberdade é o paradigma que ainda te faz acreditar que trabalhar até a exaustão é o único caminho. E não é. Eu estou aqui para te lembrar disso. A maioria das pessoas acredita que, para mudar de vida, precisa mudar tudo ao redor: emprego, cidade, relacionamentos, situação financeira. Elas se lançam numa busca incessante por soluções externas, como se a transformação estivesse fora delas. Mas a verdade é simples e profunda ao mesmo tempo.
Você não precisa mudar o mundo. Você precisa transformar seu paradigma. O paradigma funciona como um piloto automático mental. É um conjunto de hábitos, crenças, padrões e ideias profundamente enraizados no seu subconsciente. Ele determina a forma como você pensa, reage, sente, decide e age. Ele controla como você usa seu tempo, como administra o dinheiro, como interpreta os desafios e até quanto acredita que merece ganhar. Por isso, muitas pessoas vivem a mesma realidade por anos, mesmo depois de lerem livros, fazerem cursos e buscarem motivação. Elas podem até entender racionalmente o que precisa ser feito, mas continuam presas aos mesmos comportamentos, pois o paradigma não foi alterado. É como alguém que acredita que pode emagrecer, mas continua comendo por impulso. Ou alguém que sonha em prosperar, mas se sente desconfortável toda vez que ganha um pouco mais. Ou ainda quem diz acreditar em abundância, mas vive preocupado com a escassez. O que acontece nesses casos é um conflito entre o que a mente consciente deseja e o que o paradigma subconsciente permite. E isso não tem relação com inteligência. Conheci pessoas brilhantes, formadas nas melhores universidades, que estavam presas em padrões que as limitavam completamente. Certa vez, no final de um dos meus seminários, um homem se aproximou de mim no saguão do Hotel Waldorf Astoria, em Nova York. Ele apertou minha mão firmemente, olhou nos meus olhos e disse: "Bob, hoje pela primeira vez entendi como conquistei tudo o que conquistei." Perguntei: "E o que você conquistou?" Ele respondeu: "Ganhei a medalha de ouro no decátlon nas Olimpíadas de Melbourne em 1957. Meu nome é Milt Campbell." Fiquei emocionado. Ele era naquele momento o melhor atleta do mundo, mas nunca havia entendido por que ou como chegou lá. Só depois de compreender o funcionamento do paradigma, ele finalmente entendeu seu próprio sucesso. E esse é o ponto. Muitas pessoas de sucesso não sabem exatamente como chegaram onde estão. Elas fizeram o que era necessário, sim, mas o que realmente as impulsionou foi a mudança de paradigma, mesmo que inconscientemente. Mudaram a estrutura interna antes da externa. Outras pessoas com as mesmas oportunidades continuam travadas, não por falta de esforço ou vontade, mas por não terem modificado o sistema interno que governa todas as decisões. A mudança de paradigma começa pela repetição consciente de novas ideias. Não basta acreditar. É preciso integrar a nova crença ao comportamento. Isso é o que chamamos de praxis, a união entre o que você acredita e o que você faz. Você pode acreditar que merece ganhar mais, mas se continua gastando como quem vive no limite, seu paradigma ainda está no controle. Você pode dizer que quer liberdade, mas se sente desconfortável quando tem tempo livre. Isso revela que seu programa interno foi moldado para esforço constante, não para tranquilidade. Por isso, mudar o paradigma é tão poderoso. Quando você começa a implantar novas ideias com repetição e emoção, o subconsciente as aceita. E uma vez aceitas, ele começa a gerar novos resultados. Foi exatamente isso que eu fiz. Durante anos, eu dirigia com um toca-discos no carro, ouvindo o mesmo áudio repetidas vezes. As pessoas achavam que eu tinha enlouquecido. Eu lia o mesmo livro todos os dias, Pense e Enriqueça. Eu repetia afirmações o tempo todo. E mesmo sem entender o que acontecia no começo, eu segui. Porque algo dentro de mim dizia que aquilo estava me mudando por dentro. E estava. Eu estava reprogramando meu paradigma. Criava uma nova base mental e emocional que sustentaria minha nova realidade. Não foi mágica, foi consistência, foi dedicação a uma nova ideia, até que ela deixasse de ser estranha e se tornasse familiar. E a partir do momento em que isso aconteceu, os resultados começaram a surgir. Se você quer transformar sua vida, comece pela base. Não perca mais tempo tentando mudar só o que está fora. Mude o que está dentro. Mude o paradigma que controla sua percepção, sua lógica, sua reação, seu nível de renda, suas relações. Quando isso muda, tudo ao redor muda junto. E a mudança é tão natural que parece mágica, mas é só o reflexo da nova vibração em que você está operando. Agora pense comigo. Você está vivendo sua vida baseado numa escolha consciente
ou só seguindo um velho programa que foi instalado sem sua permissão? Você quer realmente alcançar resultados extraordinários ou está só se acostumando com a mediocridade disfarçada de estabilidade? Essa resposta pode doer, mas a verdade liberta. Porque a partir do momento que você reconhece que está preso a um paradigma, você também descobre que pode mudá-lo. Você não precisa continuar vivendo no piloto automático. Pode assumir o controle, escolher novos pensamentos, novas ideias e repeti-las até que se tornem sua nova verdade. Esse é o verdadeiro poder da mudança. E ele sempre esteve nas suas mãos. O que realmente transforma sua vida não é esforço físico, nem a quantidade de horas trabalhadas, muito menos a quantidade de informações acumuladas. O que muda tudo, absolutamente tudo, é o paradigma que você decide manter ou modificar. Quando você altera esse conjunto invisível de crenças e hábitos que opera no seu subconsciente, sua vibração muda. E quando sua vibração muda, seus resultados mudam. Não existe exceção. Agora, se isso tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre suas próprias decisões, seus limites e o que tem mantido você no mesmo lugar, então, você está pronto para o próximo passo. O próximo vídeo que vai aparecer na sua tela vai elevar ainda mais sua consciência. Nele você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que é agora. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Te espero no próximo vídeo. Vamos continuar juntos nessa jornada.